Cheguei, Brasil! Deus tem uma bênção para você. Esse vídeo não chegou até você por acaso, mas Deus marcou encontro contigo. E Deus quer falar com você através desta mensagem. O relógio de Deus não atrasa, mas também não adianta. Não chega antes, mas depois não chega, também não chega depois. É na hora certa. E mesmo que nós não entendamos os tempos e as estações, cabe a nós crermos no Senhor mesmo sem entender. Porque Deus tem um propósito em todas as coisas. E Ele está trabalhando na tua vida, na tua história. Ele trabalha para os que nele confiam. Crê no Senhor Jesus. Os 3 milagres de ressurreição do Evangelho. Dos Evangelhos. E hoje nós vamos falar sobre a ressurreição de Lázaro. Glória a Deus. Lázaro, o amigo de Jesus. Lázaro era uma pessoa próxima. Jesus o amava. E Lázaro veio a adoecer. E a doença de Lázaro era mortal. E quando Lázaro adoeceu, as irmãs de Lázaro mandaram um mensageiro até Jesus, para que ele viesse para curá-lo desta enfermidade. Porém, quando a notícia chegou até Jesus, Jesus ainda se demorou um tempo por ali. E quando Jesus chegou, Lázaro já havia 4 dias que estava sem vida na sepultura. Já estava em estado de putrefação e cheirava mal. Nada é impossível para Deus. Glória a Deus. João capítulo 11, versículo 5. Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Jesus os amava. Eram conhecidos, amigos, eram íntimos do Senhor Jesus. E quando Jesus chegou, glória a Deus, já havia 4 dias que Lázaro estava sem vida. Versículo 38. Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. E disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já tem 4 dias. Tinha 4 dias que Lázaro estava ali na sepultura. Na porta do sepulcro, escravado numa penha, havia uma pedra. A pedra servia para esconder, servia para esconder o defunto, que quando viesse a estar em putrefação, cheirando mal, o cheiro não invadisse os lugares, né? Não ficasse fedendo o ambiente, cheirando mal o ambiente. Jesus chega, a primeira coisa que ele fala é: tirai a pedra. Era uma pedra que separava o povo, a multidão que estava ali, dos restos mortais de Lázaro, que já estava em putrefação e cheirando mal. O pecado, o mau cheiro, ele simboliza o pecado. Muitas vezes o pecado, ele vai cheirar mal aos olhos das pessoas, vai ficar mal, né? O pecado sobe as narinas de Deus, o mau cheiro.
E a gente quer esconder colocando algumas pedras para esconder o mau cheiro do pecado. Os nossos restos, vestígios, nós queremos apagar, né, as nossas pegadas. Mas a primeira coisa que o Senhor fala é tirar essa pedra aí. Tirai as máscaras, tirai as pedras, aquilo que está escondido. Então Jesus chegou ali, já havia 4 dias que Lázaro estava na sepultura e já cheirava mal, pois estava em estado de putrefação. Glória a Deus. A irmã dele falou: Senhor, já cheira mal, Senhor. Para com isso. Deixa ele lá quieto. A gente tem, muitas vezes, irmão, a gente tem medo do trabalhar de Deus ou o que Deus vai fazer. Porque às vezes a gente acha que o remédio é muito forte e vai tirar a nossa vida, né? Não queremos passar pelo processo de tirar a pedra. Não queremos ser expostos publicamente. Não queremos que as pessoas vejam o nosso erro, as nossas falhas, o nosso pecado. E estava ali Jesus à porta do sepulcro, dizendo para todos: tirai a pedra. Mas a irmã de Lázaro disse: Senhor, já cheira mal, pois tem 4 dias que ele está aí. Ó. Versículo 39. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, pois já tem 4 dias. Marta não creu, né, na palavra do Senhor. Ela duvidou até naquele momento ali. Jesus chegou, Jesus já tinha ressuscitado outros 2 defuntos, e agora esse seria o terceiro. Porém, Marta, apesar de testemunhar vários milagres, apesar de conhecer Jesus pessoalmente, ser íntima de Jesus, não creu que o milagre ali seria extraordinário. Eles achavam mais fácil Jesus curar uma enfermidade, uma dor de cabeça, uma febre, do que Jesus ressuscitar um defunto. Jesus fala para ela: disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Aleluia. Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse-lhe: Pai, graças te dou por haveres me ouvido. Primeira coisa que ele fez foi agradecer. A gratidão, meus irmãos, ela abre portais de milagres na sua vida. Se você for grato, Deus ele vai fazer o milagre. Então, a gente precisa acreditar. A gente precisa crer que o Senhor Jesus, quando ele chega no ambiente, ele muda tudo. Quando Jesus chegou naquele ambiente ali, observe. Ó. Versículo 35. Jesus chorou. Quando ele chegou, ele chorou. E os amigos, os presentes ali no velório, disseram: veja como ele o amava. Ah, mas ele era amigo de Lázaro. Não podia ele, que curou a tantos, curar também a Lázaro? Que amigo é esse que chega depois da hora? Que amigo é esse que chega quando o defunto já tem 4 dias que perdeu a sua vida? Já cheira mal e está em estado de putrefação. Agora que ele chega, que amigo é esse? Mal sabiam eles que estavam prestes a presenciar um milagre extraordinário, e era esse o milagre da ressurreição de Lázaro. Glória a Deus. Jesus mandou tirar a pedra, Jesus agradeceu a Deus, e agora Jesus chama Lázaro para fora. Versículo 43. E tendo dito isto, chamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. Aleluia. Nada impedirá o agir de Deus.
nem a pedra impediu, nem a incredulidade, nem o mau cheiro do defunto que cheirava mal, nada ali impediu Jesus de fazer o milagre, porque ele foi movido de íntima compaixão. E no versículo 35 fala, Jesus chorou. Ele se comove com a sua dor. Ele se comove com a sua adversidade. Talvez você diz assim, mas ninguém está vendo o problema que eu estou passando aqui. Mas o Senhor Jesus, ele chorou por Lázaro. Se comoveu com a dor de todos. Mesmo os fofoqueiros de plantão ali falando um monte de asneira, mesmo com a adversidade do momento, mesmo com a situação do momento, ele não deixou de fazer milagre. E Jesus agora fala, Lázaro, sai para fora. E vem Lázaro de lá, com as mãos e pés amarrados. E o defunto saiu, tendo mãos e pés ligados de faixas, e o seu rosto envolvido em um lençol. Disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que vinham vindo a Maria, e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Até aquele momento eles não acreditaram, mas quando eles viram a situação, eles creram. E nem pela falta de fé ou por causa da incredulidade deles, Jesus deixou de ressuscitar a Lázaro. Ninguém vai poder impedir o teu milagre, viu? Jesus chama Lázaro, Jesus brada e diz, Lázaro, vem para fora. E Lázaro veio com os pés e as mãos amarrados. Ele estava todo amarrado. Ah, pregador, você fala isso, mas é porque você não sabe. Eu estou amarrado, de mãos e pés atados. E são essas ataduras espirituais, são amarras espirituais. Eu sou amarrado pelo tabagismo, pelo alcoolismo, pela dependência química, pela prostituição, pelo adultério. Ah, pregador, eu tenho uma pessoa aqui que me prende, mas quando eu superar, quando eu vencer isso aqui, aí eu vou ouvir a voz de Jesus que fala, vem para fora, Lázaro. Quando eu superar, quando eu desamarrar minhas mãos e meus pés, aí eu vou servir a Jesus. Só que Lázaro, ele veio do jeito que ele estava. De mãos e pés atados. Venha como estás. Ah, mas eu sou alcoólatra. Ah, mas eu sou fumante. Ah, mas eu sou isso. Venha do jeito que você está. A parte de soltar as ataduras é com o Senhor. Jesus mandou, desligai. Pela ordem divina, você será libertado destas amarras que te prendem. Pela ordem do Senhor Jesus, você será liberto. E quando ele brada, o inferno estremece. Porque é ele que manda no mundo espiritual. Com a ordem do Senhor, com a ordem divina, o milagre acontece com a ordem divina. Essa corrente aí que te prende ao pecado, ela é quebrada. Glória a Deus. Eu já escuto o barulho de correntes sendo quebrada. Já ouço o barulho de algemas caindo ao chão. É o som da libertação. Glória a Deus. É barulho de glória a Deus, aleluia. É o adversário soltando a tua causa, dando gritos de derrota e soltando a tua causa, a corrente caindo ao chão, algemas sendo quebrada no poder da libertação e da unção. Quando Jesus chama, meu irmão, é para sair do sepulcro mesmo. Pode até estar em estado de putrefação. O teu pecado pode feder mesmo. E pode até uma pedra ali escondendo o teu pecado. Você não quer ser exposto publicamente. Você não quer que ninguém saiba. Você não quer que ninguém veja. Mas Deus está vendo tudo. E hoje Jesus te chama e diz, Lázaro, vem para fora. É com as mãos e pés atados mesmo. Ei, Lázaro, é eu que vou fazer. Sou eu que vou quebrar essas correntes que te prendem.
ao mundo das drogas, ao mundo do crime, ao mundo do tabagismo, do alcoolismo, do adultério, da prostituição. Ei, Lázaro, vem para fora que eu te chamo hoje, diz o Senhor para ti. Se você crer, receba. Deus está fazendo milagres extraordinários na vida de pessoas que dão crédito à palavra do Senhor. Podem até te criticar, podem até falar mal de você, podem até não gostar de você, mas vão ter que aceitar a tua história com Deus. Aleluia! Você não deve nada para ninguém. Crê somente. Crê na palavra do Senhor Jesus. Jesus chegou ali no ambiente e ele se comoveu. Jesus chorou. Glória a Deus. Mas você está sofrendo aí, né? Perdeu tanto, né? Mas Jesus está chorando por você. Ele contempla a tua dor, o gemido da tua alma, a luta que você passa, as tuas lágrimas. Você que pensa que o teu sonho, o teu projeto, a tua história está no sepulcro e está em estado de putrefação, já cheira mal. Você que já perdeu esperanças e expectativas, ouça o som da algema caindo ao chão, ouça o som da corrente sendo quebrada, ouça neste momento a voz de Cristo que te chama para fora e diz: Lázaro, sai para fora. É o barulho da libertação. É o adversário dando gritos de derrota e soltando a tua causa. Fala com Deus em oração. Fala: Deus, eu sei que eu estou sofrendo, Senhor. Eu sei que as minhas esperanças estão bem pequenininhas, Senhor, mas eu creio, Senhor. Eu já perdi tanto na minha vida, Senhor, mas eu não perdi a minha fé, Jesus. Ah, Senhor, por esta causa eu dobro os meus joelhos. Ora, minha irmã, ora, meu irmão, porque Deus não resiste um coração quebrantado. Deus não resiste um joelho dobrado, um rosto molhado. Deus não resiste a uma oração de um coração contrito. Ele ouve a oração dos seus servos. Marta e Maria estavam desesperadas. Mandaram aquele mensageiro até Jesus. Jesus ainda se demorou por lá. Jesus não chegou no tempo certo. O seu irmão amado, o seu irmão Lázaro perdeu a vida. Jesus não chegou a tempo. E quando Jesus chegou, Lázaro já havia 4 dias que estava na sepultura, que estavam sem vida. E os judeus olhavam e criticavam. Cara de pau a dele, hein? Chegar aqui depois que Lázaro já estava sem vida. Não podia este que ressuscitou a tantos, ou não podia este que curou a tantos, curar também a Lázaro? Mas o milagre agora não era uma simples cura, era um milagre de ressurreição. O milagre da ressurreição de Lázaro. Chegou a ressurreição da tua casa. Chegou a restauração da tua história. E é da parte de Deus. Ouça o chamado do Mestre, que te chama à porta do sepulcro e te diz: meu filho, minha filha, sai para fora e venha do jeito que tu estás. Porque chegou libertação na tua casa. Amém? Se você crê, receba, porque Deus já está trabalhando. Amém.